se ressaltar duas coisas nesse processo. Primeiro, que é um escárnio o que o ministro Flávio Dino vem fazendo com a CPMI. Até porque uma CPI ou uma CPMI tem poderes próprios e não precisa pedir a benção a ninguém para tomar suas atitudes. Quando ela vota que quebrou sigilo e está pedindo, e está solicitando que seja entregue as imagens, ela não precisa que o ministro diga que vai pedir para o ministro do Supremo, porque há poderes próprios de uma CPMI ou de uma CPI, senão não haveria razão para existir, seria audiência pública. Uma CPI tem poder de justiça e poder de polícia, não precisa pedir a benção a ninguém. Na verdade, ela acelera um processo investigativo de qualquer lugar, dentro do escopo da CPI. E nós estamos aqui porque nós somos autores, nós assinamos, o autor da CPI está aqui, do fato determinado, o deputado André Fernandes, mas a ele não foi dado o direito de presidir. Mas nós que assinamos, perdemos os direitos. E quem não assinou e que não queria a CPI, e nós entendemos hoje o porquê de protelar tanto algumas pessoas que foram convocadas e desconvocadas, como a questão desse que ouvimos hoje, do fotógrafo, nós entendemos em uma palavra dele o porquê tanto medo. Ele disse que naquele dia que lá ele esteve, ele viu a Força Nacional parada no estacionamento do Ministério da Justiça. E aí um senador pergunta e um deputado, você viu? Ele disse, vi. Você fotografou? Ele disse, fotografei. E foi nesse estacionamento que ele parou o carro dele. Veja que a movimentação era tão pequena, estava parada a Força Nacional, e eles não querem a convocação do diretor da Força Nacional. Estão brincando, é um escárnio. Não tem nenhum menino nessa questão. O que nós queremos é esclarecer. Os patriotas, as pessoas simples que foram presas e que estão presas ainda por uma tornozeleira, elas ainda vão responder o processo que vai de incitação a terrorismo, quando na verdade tem vandalismo, efeito crucifica. Agora terrorista não. Precisamos achar pelo menos 2 César e Batista ali para dizermos que tem terrorista. Então, o escárnio, e hoje esse depoimento, com muita clareza, e na minha cabeça mostra que ele estava ali cumprindo um roteiro, ele não foi agredido por ninguém, vê-se nas imagens, ninguém levantou um braço para ele, muito pelo contrário, para abraçar, rever as imagens, refazer, e eu mostrei para ele a foto que rodou o mundo, e ele afirmou que a foto é dele. Quando ele disse que apagou as fotos, mas a foto que rodou o mundo é dele. Então é o seguinte, se ele estava cumprindo o roteiro, quem o contratou? Qual é a empresa? Porque ali é um documentário para dizer que houve um golpe no Brasil. E na verdade, nada disso. Nós sabemos que esse relatório já está pronto, não temos nenhum tipo de dúvida a quem eles querem criminalizar, nós não temos dúvida nenhuma e sabemos o caminho que nós queremos e que nós vamos tomar. Nós não podemos viver esse escárnio que está acontecendo à CPMI por conta de um ministro. Eu me lembro aqui, para encerrar, que quando fui presidente da CPI do narcotráfico, o ministro era o senador Renan Calheiros. E ele foi chamado à CPI, e ele foi. E a razão de algumas prisões que aconteceram nesse país, os mais novos não sabem, as prisões que aconteceram no Acre, de um crime de alta periculosidade dos criminosos do Acre, foi exatamente por conta da ajuda do ministro que foi a CPI do narcotráfico. Naquela ocasião, tem muitos jornalistas aqui mais antigos que cumpriram tudo aquilo lá. De maneira que nós cumprimos o nosso papel e vamos cumprir o nosso papel até o final. A história nos colocou aqui nessa situação. E por isso, na verdade, nós queremos esclarecimentos como o Brasil quer, para saber de fato qual que é a verdade e o que esse governo tem a esconder.